Amém? Abra a tua Bíblia comigo na carta aos Filipenses. Capítulo 3, Filipenses, capítulo 3. Interessante como que a igreja está optando em vir mais no culto da manhã, né? Vem no culto da manhã, vem na escola dominical, interessante. Mas isso quando a gente olha para essas cadeiras vazias, isso tem que nos incentivar. Há muito trabalho a ser feito ainda aqui na região do Betânia, há muito trabalho a ser feito ainda. Amém? Queridos, vamos lá. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos pelo Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegrem-se no que Cristo fez por nós, não colocando nenhuma confiança nos esforços humanos. Versículo 4. Ainda que os outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria muito mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era zeloso e perseguidor da igreja. E enquanto a justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero-os insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas essas coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas essas coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com a base da fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder com o que ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por essa grande oportunidade de poder ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. É uma grande responsabilidade, ó Deus querido, mas eu peço ao Senhor, eu não confio no meu conhecimento, nem nas minhas forças, mas eu confio no Teu Espírito Santo, que sabe da necessidade da Tua igreja, inclusive a minha necessidade, e eu te peço, ó Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, que todos nós venhamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, confrontados pela Tua palavra, mas também, ó Deus, abençoados pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podem sentar todos, em nome de Jesus. Aleluia. Se algum diácono quiser trazer uma água para mim, vai ser bacana. Tá? Queridos, o Evangelho não é algo que nós acrescentamos em nossa vida. Eu vou repetir isso algumas vezes durante a palavra. O Evangelho não é algo que nós acrescentamos em nossa vida, não é algo que nós acrescentamos para que a gente possa adquirir alguma coisa, não é algo que a gente acrescenta na nossa vida para a gente adquirir conhecimento, nem bens, nem um casamento melhor, nem uma família melhor. Muitas pessoas usam o Evangelho por causa dessas coisas. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe. O Evangelho não é algo que você acrescenta na sua vida, como se
só faltasse isso, né? É como se a minha vida está ótima, mas falta uma coisa, falta o Evangelho. Não, o Evangelho não é isso. A partir do momento que você nasce de novo, ou o Evangelho é a sua própria vida, como nós cantamos aqui essa noite, né? Nós não falamos isso, Cristo é a nossa vida, ou o Evangelho é isso realmente em nossas vidas, ou nós não fomos alcançados pelo Evangelho, ou nós ainda estamos lutando com a nossa vida, ou nós ainda estamos lutando diariamente em prol da nossa própria justiça. Essa passagem que nós lemos, ela é maravilhosa, e eu te convido a você chegar em casa e ler novamente essa passagem. Porque nessa passagem nós percebemos o apóstolo Paulo nos mostrando que o Evangelho não nos chama apenas para nós arrependermos dos nossos pecados. O Evangelho, claro, ele te chama para você se arrepender dos pecados, mas não somente dos seus pecados. O Evangelho também te chama para você se arrepender da sua justiça. Daquilo que você diariamente bate no peito e fala, olha como que eu sou bom nisso. Daquilo que diariamente você fala assim, olha Deus, eu posso te apresentar isso aqui, Deus. Olha como que eu sou maravilhoso, olha como que eu sou bom. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele nos chama a nós nos arrependermos dos nossos pecados diariamente, confessar os nossos pecados e deixar os nossos pecados, mas também nos chama diariamente a nos arrepender da nossa justiça, daquilo que nós gostamos, daquilo que nos eleva, daquilo que a gente acha que a gente é muito bom, daquilo que enche o nosso coração de orgulho, daquilo que nós nos apegamos a ponto de nós falarmos assim, eu não consigo viver sem isso. Daquilo que faz com que a gente ache que a gente é melhor do que os outros. O Evangelho é um brado do próprio Deus para que nós possamos nos arrepender disso. No nosso último encontro, a última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei apenas o versículo 1 desse capítulo. E nós falamos como que a palavra de Deus, ela deve ser ministrada e as verdades do Evangelho pregadas diariamente, porque diariamente nós esquecemos dessas verdades. É muito fácil você esquecer do Evangelho e querer abraçar a sua própria justiça. É muito fácil você esquecer o Evangelho da graça de Deus e você querer abraçar as suas obras e querer apresentar as suas obras diante de Deus. Olha Deus, eu jejuo, Deus, eu oro todos os dias. Olha Deus, o Senhor tem que me abençoar porque eu sou dizimista. Olha Deus, o Senhor tem que me abençoar porque eu sou pastor. O Senhor tem que me abençoar porque não falta um culto. É por isso que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque senão a gente vai se agarrar a essa nossa justiça e achar que isso tem algum mérito diante de Deus. Mas agora, quando eu olho para o versículo 2 em diante aqui, eu vejo o apóstolo Paulo protegendo a igreja. A partir do versículo 2 aqui, a gente vai perceber que tinha um problema naquela igreja, era um problema muito grave. E o apóstolo Paulo, ele combate esse grande problema que tinha naquela igreja, de falsos mestres invadirem a igreja e pregarem algo contrário ao que a mensagem do Evangelho. Acontecia que alguns homens que eram gentios, convertidos ao judaísmo, eles eram simpatizantes da igreja, e eles entravam na igreja, e quando eles estavam na igreja, eles começaram a falar assim, olha, vocês estão certos, Jesus Cristo é o Senhor, mas para vocês serem salvos, vocês homens devem circuncidar, vocês devem obedecer à lei, vocês devem guardar a lei, porque se vocês não guardarem a lei, vocês não circuncidarem, vocês não serão salvos. Opa! Eles estavam atacando uma base do Evangelho.
Qual que é a base do evangelho que esses judaizantes estavam atacando? A salvação somente pela obra de Cristo, a fé, a salvação pela fé na obra de Cristo. Eles estavam dizendo que a obra de Cristo não era suficiente. A obra de Cristo para aqueles homens não era suficiente. Eles estavam atacando, então, um princípio básico do Evangelho, que é a salvação por meio da fé em Cristo somente. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. A fé depositada no sacrifício de Cristo, ela é suficiente para nos salvar. Mas aqueles homens estavam dizendo que não. Olha o que o apóstolo Paulo então vai falar, acompanha comigo a partir do versículo 2. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler vários versículos aqui. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal, cuidado com os mutiladores que exigem a circuncisão. Em algumas versões vai estar assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os mutiladores que exigem a circuncisão. E por que o apóstolo Paulo usa essas três expressões, cuidado, cuidado, cuidado? Porque essa heresia que aqueles homens estavam tentando implantar dentro da igreja, ela estava tentando destruir a base do evangelho. A salvação por meio da fé no sacrifício de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo usa essas três formas, para que aquela igreja compreendesse o perigo que é isso. Por isso que ele chama a atenção de três formas. Ele fala assim, cuidado com os cães. Hoje no nosso dia tem muitas pessoas, né, elas estão tratando cães como seres humanos. Eu já expressei nesse púlpito aqui a repulsa que eu tenho sobre isso e o quanto isso é contrário ao que a palavra de Deus diz. Tratar um cão como um filho, e tem muitas pessoas que falam, meu filhinho, olha aqui meu filhinho, isso vai gerando um problema sério. Ao ponto de hoje em dia, você ter pessoas que não apenas estão falando que os cães, que os animais são seus filhos, mas estão querendo ser os próprios animais. Quem já viu pessoas aí na televisão, na internet, se vestindo de cão, de gato, de raposa, de tudo mais, né? São conhecidos como, não sei se vou pronunciar correto, mas os terianos, pessoas que se identificam como um animal, pessoas que se identificam como um cão, porque um abismo chama outro abismo. E o pecado, ele não tem limite. A mente do homem, como diz Calvino, é uma fábrica de pecado. Então a pessoa tinha um cão, e depois ela falou, não, mas esse cão é muito bom, eu gosto muito dele, eu vou começar a tratar ele agora como filho, não vai ser apenas um cão, vai ser parte da minha família, agora é meu filho, eu gosto tanto agora que eu vou ser ele, eu vou ser o cão. Observem como que um pecado vai tomando uma abrangência. Isso eu estou falando disso aqui, mas isso pode ser em várias áreas, em várias situações na vida das pessoas. Um abismo chama outro abismo. O apóstolo Paulo fala cães, cuidado com esses cães, é porque o apóstolo Paulo não está pensando nesse petzinho que a gente tem hoje em dia. Na época do apóstolo Paulo, aqueles cães que não haviam sido domesticados para cuidar do rebanho ou da família, eles andavam em matilhas. Aqueles que não tinham sido domesticados, eles andavam em matilhas. E essas matilhas invadiam as casas das pessoas, matavam animais, matavam crianças e matavam os idosos da casa. Eles invadiam os lugares. É esse tipo de cães que o apóstolo Paulo está falando, cães que invadiam casas para destruir, matar e trazer morte e prejuízo. O apóstolo Paulo fala, cuidado com esses cães, cuidado com esses cães. Ele assemelha aqueles falsos líderes a esses cães que invadiam as casas e matavam crianças e ovelhas e cabras.
Porque aqueles falsos líderes, eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Eles invadiam as igrejas, eles se infiltravam na igreja e com o seu falso ensinamento trazia morte para a igreja, porque qualquer falso evangelho, não existe variação do evangelho, ou é o evangelho de Cristo, ou é falso, não existe meio evangelho. Não existe um evangelho mais ou menos deturpado, mais ou menos contaminado. Ou é o evangelho de Cristo, ou é mentira. O próprio Jesus sempre falou isso, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Se eu mostrasse para você um copo d'água e falasse assim, ó, esse copo aqui, dessa água super transparente aqui, está limpinha, está linda, só caiu uma gotinha de cocô aqui, qual de vocês beberia? Ninguém, porque não existe meio contaminado, existe água contaminada e água limpa. Isso é a mesma coisa para o evangelho, não existe meio evangelho. Ah não, mas ele prega heresia, né? A versão gospel do ele rouba, mas faz, ele prega heresia, mas ganha alma. Não ganha. Não ganha, porque ele engana pessoas. Ele engana, e o apóstolo Paulo está falando, cuidado com esses cães, esses assassinos, essas pessoas que entram na igreja e deturpam a palavra de Deus. Mas ele ainda mostra outro ponto com relação a esses cães. Para mostrar o perigo que é esses homens, ele fala assim, também, cuidado com os falsos obreiros que praticam o mal. Cuidado com esses falsos obreiros que praticam o mal. Irmãos, nada pior para uma igreja do que ter dentro dela falsos obreiros. Às vezes você fala assim, é o diabo, nós temos que orar, porque o diabo, não sei o que, não. Nós temos que orar porque é para Deus nos livrar desses falsos obreiros. Eles têm aparência de bondade, eles têm aparência de piedade, mas no fundo eles são próprio instrumento de Satanás, infiltrados dentro da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que participam da ceia conosco, são pessoas que participam das reuniões, são pessoas que estão conosco todos os cultos, mas eles falam mal da liderança, eles não concordam com o que a liderança está ensinando, está pregando, está fazendo, eles querem criar formas de dividir a igreja. Se a pessoa não concorda com uma doutrina, seja pelo menos humilde de chegar perto dos pastores e falar, olha, eu não concordo com o que você fala não, você pode me explicar melhor? Ou pelo menos traga um argumento que fala, olha, o que você está pregando está errado, porque a Bíblia diz isso, 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 e seja humilde para você aprender. Mas não, o falso obreiro, ele é um instrumento de Satanás, então ele fala mal, ele cria grupinhos, ele vai contra o outro, toda oportunidade que ele tem, ele é maldizente. O apóstolo Paulo está falando, cuidado com esses homens. Cuidado com esses homens, cuidado, olha o que o apóstolo Paulo fala, cuidado com esses falsos obreiros. Cuidado com esses falsos obreiros, porque eles fazem mal continuamente. Continuamente eles fazem mal. E por fim, para não ficar nenhuma dúvida do que o apóstolo Paulo está falando, ele fala assim, cuidado com os mutiladores que exigem a circuncisão. Olha o que estava acontecendo naquela igreja. Aqueles judaizantes entraram na igreja, eles se infiltraram na igreja, eles estavam criando bolinhos, eles estavam criando grupinhos, e nesses grupinhos eles falavam mal da liderança, eles falavam mal da igreja, falavam que as doutrinas da graça não estavam erradas, e ensinavam falsas doutrinas para as pessoas. O apóstolo Paulo fala, cuidado com os mutiladores, esses que exigem a circuncisão. A palavra traduzida para português aqui é circuncisão, mas a palavra no original não é circuncisão, a palavra no original é incisão.
A palavra no original vai dizer que aquelas pessoas não estavam falando da circuncisão de Deus, que no Novo Testamento foi trocada pelo batismo, substituída pelo batismo cristão, mas estava falando de mutilação, estavam falando de que eles eram pessoas mutiladas, e que eles queriam mutilar a igreja de Cristo. Mas observe algo muito importante aqui, você vai perceber que o religioso, ele sempre quer uma aparência externa. O religioso sempre vai colocar uma capa de santidade, uma capa de humildade. O religioso sempre vai querer um sinal externo, uma cara de piedade. Olha aqui, eu jejuei 30 dias, olha aqui, eu não toco nisso não, porque isso é coisa contaminada. A voz do religioso, ele tenta disfarçar a voz, ele tenta disfarçar a forma que ele anda. Tudo é uma farsa, mas é tudo um teatro para que as pessoas vejam. É tão nítido isso quando você vê alguém se intitulando profeta, apóstolo e qualquer outra coisa aí. Eles pensam que eles querem mostrar um sinal externo. O apóstolo Paulo falando assim, sabe o que está parecendo? Está parecendo que vocês são mutilados. Parece algo que não é normal. O mutilado é uma pessoa que não é normal, que tem uma parte cortada, não está da forma que foi correta. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Essas pessoas querem que as pessoas vejam eles. Ele quer algo que distingue ele dos demais, porque ele se acha santo demais. Ele se acha tão acima dos demais, que a gente vai vendo tanta coisa nesse meio evangélico, que às vezes eu vou te dizer, ou em outros meios religiosos é a mesma coisa, porque a raiz desse mal é a mesma, é a vanglória, é a pessoa querer a glória para ela. Independente do meio religioso que for, você vai encontrar esse tipo de pessoas. Eles querem mostrar piedade o tempo todo. Eles querem dizer, olha, eu não sou como vocês. Aqueles religiosos judaizantes lá estavam dizendo, eu não sou como vocês, gentios. Vocês, gentios, comem carne de porco? Não, eu não faço isso. Não, eu sou diferente. Eu jejuo vários dias. Eu sigo a lei, olha que na lei fala isso. Ele sempre tenta distorcer uma parte da palavra, para querer ter um sinal externo. Eles querem mostrar algo, mas o apóstolo Paulo está falando aqui o contrário. A gente vê isso nos nossos dias, a gente percebe isso nos nossos dias, todo dia, a pessoa que quer vestir uma roupa diferente. Eu vi um pastor aí dizendo que pastor de verdade mesmo, só prega de terno e sapato social. Porque se o cara não tiver de terno e sapato social, ele não podia nem subir no púlpito. E tem um monte de crente que acredita nisso. Porque o religioso quer um sinal externo, algo que o diferencie das pessoas. Porque a maioria das pessoas só vestem terno para casar ou para morrer. Né, homens? E se eu tivesse a opção na minha vida, seria essa. Não, vou vestir terno para casar e para morrer. Eu já escolheria isso. Por mim, é calça jeans, tênis e camisa preta. Mas, tirando isso, eu tenho que vestir. No meu trabalho, principalmente, né? Mas hoje em dia é muito comum você ver a pessoa usa roupa, usa o falar, vou fazer um ato profético, que ela cria um ambiente onde ela está acima dos demais. Porque ela precisa parecer. Ela vai entregar uma cesta básica, a primeira coisa que ela faz, ela vai lá e tira um selfie. Olha como que eu sou bom, como que eu sou piedoso. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, cuidado com esse tipo de gente, se afaste desse tipo de gente. E aí ele faz um paralelo com os verdadeiros adoradores. Acompanhe comigo aí. Ele fala assim, próximo versículo. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados, alegrando-nos no que Cristo fez por nós, não colocando nenhuma confiança nos esforços humanos. Olha isso,
Olha o que distingue um verdadeiro adorador de um religioso: a confiança total no que Jesus Cristo fez, e não colocar confiança nenhuma naquilo que nós fazemos, na nossa própria justiça. O apóstolo Paulo aqui está lembrando que foi escrito lá em João capítulo 4. Olha, ele está dizendo, pois nós, o apóstolo Paulo falando, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Nós, a igreja de Cristo. Jesus Cristo falou assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai está em busca. Deus está procurando essas pessoas. Sabe por quê? Porque a obra que Deus faz, ela começa aqui dentro. Ela é interna. Ela não é externa para que todo mundo veja. Não. Antes de alguém ver algo, Cristo já vai ter trabalhado no interior dessa pessoa. Cristo já vai ter transformado o coração dessa pessoa. E essa obra de Deus que é interna vai refletir para fora. Não é algo forçado. Não é algo religioso. Não é algo mecânico. É o próprio Deus agindo na vida dessa pessoa. Porque o objetivo dessa obra que Deus faz na nossa vida não é exaltar a pessoa, para que as pessoas digam, olha como que ele é santo, como que ele é um profeta. Não, é a glória de Deus, é adorar a Deus. Por que Deus te salvou? Por que Deus te resgatou do charco de lodo, do pecado? Para que você adorasse ao Pai em espírito e em verdade. Essa é a obra do Espírito Santo operando na minha vida e na sua vida. É fruto da compreensão. A adoração é isso. A adoração é o fruto da compreensão dessa obra de Deus, do que Cristo fez por nós lá no Calvário. Olha o que o apóstolo Paulo fala: alegremos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Nós que somos verdadeiros adoradores, nós temos que nos alegrar no que Cristo fez por nós. A vida cristã é isso, queridos. A vida cristã, ela leva o verdadeiro cristão a adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que ele vai adorar a Deus em espírito e verdade? Porque por causa desse Espírito Santo, ele compreendeu a obra da salvação na vida dele. A adoração é fruto desse entendimento que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Cristo nos tirou do pecado, Cristo nos deu vida, Cristo nos livrou da ira do Pai, Cristo nos livrou da dívida, pagou a nossa dívida. Olha, a adoração brota disso. A adoração brota disso. Cristo nos enxertou na família de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos uma herança eterna em Deus. E a adoração, ela brota disso. Ela não brota porque você comprou uma casa, comprou um carro, ganhei um dinheiro, fui promovido. Não, queridos, a adoração do crente brota disso aqui, ó. Porque se a sua adoração, ela brota no dia que você é promovido ou consegue um emprego, no dia que você é despedido, humilhado na sua empresa, você nem consegue vir ao culto. Se a sua adoração brota quando as coisas estão boas, no dia que as coisas estiverem ruins, você desvia. A alegria do crente brota desse entendimento. Eu estava indo para o inferno. Eu estava morto e Cristo me deu vida, Cristo me salvou. Essa é a adoração, essa é a alegria do crente, porque quando ele tem esse entendimento, independente da situação que ele estiver passando, assim como o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso, acorrentado ali a um soldado, ele estava dizendo: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. A verdadeira adoração não diz respeito daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez por nós. Ela é resultado não daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez por nós lá no Calvário. Por isso que ele completa assim, olha, não coloquemos nenhuma confiança nos esforços humanos. Não coloque sua confiança nos esforços humanos. Aqui é o ponto central. O apóstolo Paulo
falou todas essas coisas porque ele queria chegar nesse ponto aqui. Não coloquemos nenhuma confiança nos esforços humanos. Nós que adoramos em espírito e em verdade, nós temos que confiar na obra de Cristo. Não coloquemos nenhuma confiança nos esforços humanos. O apóstolo Paulo trabalhou esse raciocínio até chegar aqui. Porque é isso que separa a verdadeira igreja de Cristo da falsa igreja. O verdadeiro cristão do falso cristão. O verdadeiro evangelho de ensinamentos de homens. É isso que separa. Por isso que eu disse lá no início da mensagem, o evangelho não é algo que você acrescenta à sua vida. O evangelho não é algo que você soma às suas virtudes. Não é algo que você utiliza para você adquirir reconhecimento, ou ter um casamento melhor, ou você ter uma família melhor, ou um emprego melhor. O evangelho não é para isso. O evangelho não é isso. Eu sei que durante muitos anos, e talvez a grande maioria aqui, olhou para o evangelho dessa forma. Eu sei que nós olhamos para o evangelho dessa forma. Se eu tinha um problema no casamento, eu falo, eu preciso ir para a igreja, porque meu casamento do jeito que está, se eu não for para a igreja, meu casamento vai acabar. Se a pessoa estava desempregada, fala, não, eu vou começar a ir na igreja, porque quem sabe Deus abre uma porta para mim. Eu estou com uma doença, eu estou doente, então eu vou para a igreja. Eu sei que eu e muitos de vocês já trilhamos esse caminho. E Deus, por sua graça e misericórdia, alcança pessoas como eu e como você. Deus alcança, Deus é gracioso. A pessoa entra meio no erro ali do que é o evangelho, sem entender o que é o evangelho, e logo depois ela vai e compreende o evangelho. Ela começa a ir na igreja porque ela quer ser abençoada e ela quer usar o evangelho para ela ser abençoada. Ela quer usar Deus como algo para abençoar aquilo que ela ama de verdade. Ela não está nem aí para Deus. É igual os 10 leprosos, né? 10 pediram Jesus milagre. Na hora que eles receberam a cura, o que aconteceu? Sumiram, né? Só um que voltou para adorar. Boa parte dos cristãos são assim. Quer apenas usar os benefícios de Deus. Querem somente aquilo que Deus pode fazer por eles, mas não está nem aí para Deus. Mas Deus, por sua graça, ainda salva essas pessoas. Deus, por sua graça, ainda vai lá e abençoa essas pessoas e dá a essas pessoas condição de ouvir o evangelho. Isso não é problema. A maneira que você chega aqui, se você chegou porque você estava doente, tinha vício, não importa. Deus, por sua graça, no fundo foi Deus, por sua graça, te atraindo para você ouvir o evangelho. Mas sabe quando está o problema? O problema está quando a pessoa, dia após dia, ela continua dessa forma. Ano após ano, ela continua achando que Deus existe somente para fazer da vida dela algo melhor. Quando ela começa a entender, quando ela começa a olhar para o evangelho e ver que a coisa é mais séria, que Jesus não chamou a gente para um mar de rosa, mas pelo contrário, Ele falou, no mundo tereis aflições. Ela começa a pensar, opa, ela entrou na igreja para buscar por causa dos seus próprios esforços, achando assim, não, eu sou uma pessoa boa. Muitos entram assim, muitos entram todo avacalhado, mas outros entram assim, não, eu sou uma pessoa boa, só me falta ir para a igreja, então eu vou para a igreja. Eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu não vou trair minha mulher, então eu sou uma pessoa boa. Então, eu vou para uma igreja. Ela está indo pelos seus próprios esforços. Ela olha e fala assim, não, eu preciso resolver minha vida, mudar um jeito na minha vida, então eu vou para a igreja. Ela está indo pelos seus próprios esforços. E eu repito, Deus, por sua graça, ainda salva essas pessoas.
Deus, por sua graça, atrai essas pessoas, utiliza disso para atrair, mas o problema é quando a pessoa passa ano após ano acreditando nisso. O problema é quando ela não amadurece. O novo convertido é tudo bem, irmãos. O novo convertido vai fazer o curso de novos membros, vai passar a fazer o curso de batismo, vai crescer, vai entender o evangelho. Mas a pessoa, quando está na igreja há tantos anos, e ela ainda continua querendo apresentar a sua justiça diante de Deus, aí a coisa está feia. É igual a vida daquela pessoa que falou assim: eu fui para a igreja, estava com minha vida ok, tinha algumas coisas, mas eu fui para a igreja e tudo na minha vida ficou pior. Eu estava empregado, eu perdi o emprego, minha mulher me largou, eu fui para a igreja, eu fiquei doente, eu fui para a igreja, perdi meu emprego, meu carro fundiu o motor. Esquece uma coisa? Eu vou largar esse negócio de igreja, porque minha vida piorou depois que eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja porque meu casamento estava uma ruína, e de repente meu esposo me largou, minha esposa me largou, então eu vou sair da igreja. O problema é quando as pessoas chegam a esse entendimento. Não, eu era visto na igreja. Eu era visto na igreja, eu era uma pessoa importante na igreja, eu tinha meu cargo, meu ministério, eu tinha tudo isso, mas depois de uma coisa, eu perdi tudo isso, eu vou sair dessa igreja. O problema é quando a gente começa a usar Deus para querer alimentar a nossa própria justiça. Porque se a gente for olhar do ponto de vista do sofrimento, a vida dos apóstolos todos pioraram. Um era pescador, tinha uma empresa de pesca, o outro era empregado do governo romano, o outro era cobrador de impostos e assim por diante. O outro era um grande doutor, reconhecido, bem estudado. E no final das contas, o que aconteceu com esses homens? Foram torturados, presos, e com exceção de João, todos foram assassinados por causa de Cristo. E João teve uma vida longa, mas de extremo sofrimento. O que faz você buscar Cristo? O que faz você vir à igreja? O que faz você ler a Bíblia? O que faz você dobrar o seu joelho e orar? O Evangelho te chama a você se arrepender dos seus pecados, mas também te chama você a se arrepender da sua justiça. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Que até aquilo que ele mesmo julgava ser algo importante, e ele apresenta o seu currículo, nós lemos aqui o currículo do apóstolo Paulo, até aquilo que nós achamos que é importante, a nossa justiça, o nosso currículo, as nossas boas obras, os nossos atos de justiça, eles podem ser pecados diante de Deus, se nós apresentarmos ele como justiça própria, se nós queremos apresentar isso diante de Deus como justiça própria. São como as folhinhas de figueira, tecidas e para tampar as vergonhas de Adão e Eva, na qual eles acharam que poderiam aparecer diante de Deus com aquelas folhinhas. E Deus talvez ia falar: não, tudo bem, vocês fizeram até um bom trabalho, fizeram uma folhinha aí de figueira, ficou até bom. Às vezes a gente acha que o que nós fazemos vai fazer e vai agradar a Deus por aquilo que nós fazemos. Porque nós queremos apresentar diante de Deus a nossa justiça. E achamos que Deus vai agradar da nossa justiça. Mas o apóstolo Paulo, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo aqui, está dizendo o contrário. O apóstolo Paulo fala que se alguém quer confiar, ele poderia falar, ele falou assim: olha, vocês estão achando que vocês podem apresentar diante de Deus a sua justiça? Que vocês acham que vocês vão ser justificados pelas obras de vocês? Eu poderia falar muito mais. Vocês querem comparar o currículo de vocês com o meu currículo? E ele começa a mostrar o currículo dele. Abre comigo aí. Ele fala assim, versículo 5. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja de Cristo. E quanto à justiça, eu cumpri a lei
com todo o rigor. Olha o currículo desse cara. As credenciais que o apóstolo Paulo está colocando diante daqueles líderes. Aquelas credenciais faziam o apóstolo Paulo ser extremamente seleto. Ele poderia ter falado, eu estudei na melhor escola que tinha na época, aos pés de Gamaliel. Ele poderia ter falado coisas assim, gigantescas, mas ele colocou ali o básico ali. Vamos tentar entender o que ele estava querendo dizer. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Ele está dizendo assim, eu sou judeu, um judeu de nascimento. Eu não sou igual vocês, ó falsos líderes, que se converteram ao judaísmo. Os meus pais me levaram no templo para ser apresentado de acordo com o que a Bíblia diz. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Lembra da tribo de Benjamim, do primeiro rei que teve em Israel? Lembra que foi a tribo de Benjamim, a única que não traiu a casa de Davi? Pois é, eu sou dessa tribo. Eu sou dessa tribo. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu não sou um prosélito. Eu não sou a pessoa que converteu. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu não sou uma pessoa como vocês que amam a cultura grega, a cultura helênica. Não. Eu conheço, eu falo hebraico, eu falo aramaico e falo grego, mas eu não deixo me contaminar pela cultura grega. Eu não me deixo contaminar pela essa cultura secular. Eu não vivo de acordo com o que essa cultura está me impondo. Porque muitas pessoas naquela época, e foi para isso que surgiu o farisaísmo, né? Muitas pessoas estavam sendo atraídas pela cultura helênica, tão bonita, tão filosófica, até hoje ela impacta a nossa sociedade, né? E alguns judeus estavam se deixando levar por ela, e ele está dizendo que, ó, eu não fazia isso não, eu sou um hebreu de hebreu, eu sou um hebreu verdadeiro. É muito parecido com os nossos dias. Pessoas que estão na igreja, pessoas que congregam conosco, pessoas que falam que são cristãos, mas está totalmente levada pela cultura desse mundo, essa cultura mundana, secular. Eles se dizem cristãos, mas Cristo não é suficiente para eles. Eles sofrem exatamente aquilo que o mundo sofre, eles desejam exatamente aquilo que o mundo deseja. Os anseios deles são exatamente igual aos anseios do mundo. Ou seja, eles se dizem cristãos, mas Cristo não fez diferença nenhuma na vida deles. Paulo está dizendo aqui, eu sou hebreu de hebreu. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu não sou helenizado, eu não sou amante da cultura grega igual vocês. É como se hoje alguém falasse assim, eu sou um crente verdadeiro, eu não sou um crente mundano. Eu não sou um crente mundano. Eu não sou um crente secular, eu não sou um crente nominal. Ele está falando, não, eu sou um crente de verdade, eu sou um hebreu de verdade. E ele continua apresentando seu currículo, ele fala, eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Sabe o que isso significa, queridos? Quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, e você fala assim dos fariseus, a gente fala com um pouquinho de repulsa, a gente fala um pouquinho assim, os fariseus terríveis, mas os fariseus, a palavra fariseu, ela quer dizer santo, separado. A palavra fariseu quer dizer santo e separado. Quando o apóstolo Paulo fala assim, eu era membro dos fariseus, ele estava dizendo para aqueles líderes assim, eu tive o mais alto grau de ensinamento ou de formação educacional que você possa entender. Eu era zeloso com a palavra de Deus. Eu era separado para servir a Deus. Eu fazia parte da seita mais rigorosa. Quando todos ali dos judeus estavam abraçando a cultura grega, os fariseus se posicionaram, não, vocês estão errados, olha o que a Bíblia diz, olha o que a lei está falando, vocês estão errados. Só que o que aconteceu?
Eles se perderam no caminho, porque logo depois eles começaram a pegar dessa santidade e usar isso como justiça própria. É exatamente isso que Jesus Cristo ataca os fariseus. Eles usam daquela santidade, do conhecimento que eles tinham da Escritura, como justiça própria. Ele está falando, olha, como fariseu, eu era extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja de Cristo. Não era apenas um membro da seita que ficava apontando defeito e falando assim, esses cristãos estão crescendo demais, hein? Alguém tem que fazer alguma coisa. Não, Paulo não. Opa, que seita é essa que está acontecendo aí? Esses cristãos estão crescendo, eles estão falando alguma coisa aí contra o farisaísmo e contra a lei? Deixa que eu resolvo, me dá cartas aí, deixa eu ir atrás deles. É isso que ele fazia, ele era um líder, ele agia, ele ia e resolvia o problema. Olha o que a Bíblia fala, Atos 8:3 fala assim, Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Ele era um cara que falou assim, se isso está indo contra a lei, eu vou resolver. Se os cristãos estão fazendo isso, então eu vou lá e vou resolver. Ele era muito mais do que apenas um fariseu, ele era um líder dentro daquela seita. E quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo rigor. Tudo que a lei cerimonial propunha, tudo que o rigor do farisaísmo propunha, o apóstolo Paulo cumpria com rigor. Para nós aqui talvez não faz muito sentido, mas o que ele estava apresentando para aqueles homens ali era um currículo extremamente elevado. Ele estava falando para aqueles homens assim, olha, vocês não chegam nem aos meus pés. Vocês estão achando que vocês são bons? Olha o meu currículo aqui. Vocês acham que pode se orgulhar da sua justiça? O apóstolo Paulo estava falando, eu posso muito mais. Mas com isso ele mostra algo fantástico para nós. Porque as pessoas, elas amam apresentar os seus currículos. As pessoas amam dizer como elas são boas. Olha, eu tenho uma família tão boa. Olha como que eu sou inteligente. Eu tenho doutorado. O que as pessoas mais têm prazer é de apresentar o seu currículo, porque no currículo está tudo de bom sobre ela, tudo que ela acha que é lindo sobre ela, tudo que ela acha que vai encantar alguém, está lá no currículo dela. Ela nunca coloca uma coisa ruim, ela só coloca coisa boa no currículo. Ela coloca tudo porque no fundo, ela está querendo ser aceita. O currículo existe para isso, para você ser aceito. Quando eu entro no lugar e falo, olha irmãos, eu sou Jada, eu sou isso, aquilo outro, no fundo eu estou dizendo assim, olha, eu não sou qualquer um que estou falando não. Vocês precisam me ouvir, vocês precisam aceitar o que eu estou dizendo. Quando alguém chega e mostra as suas credenciais, é porque a pessoa quer ser aceita. O currículo é para isso. Ela quer ser aceita, ela quer mostrar que ela é relevante, ela não quer ser uma desconhecida. A pior coisa para alguém é quando ela percebe que ela é irrelevante, quando ela percebe que o seu currículo é pífio, quando ela não é aprovada, quando ela percebe que tudo bem, você é irrelevante, você não tem nenhuma relevância porque nós precisamos. O que você falou não tem relevância nenhuma. Isso mexe com as pessoas, né? Seu currículo não foi aprovado. Você não é bom o suficiente. Você não foi aceito. Olha que frase. Essas frases, ela mexe com o ser humano. Ela consegue despertar aquilo que há de pior dentro do ser humano. A pessoa fala, mas eu queria participar da equipe de louvor. Vamos fazer um teste então, tá? Não, mas você não canta nada, querida, não tem jeito. Você vai ter que entrar numa aula de canto, depois de um tempo, você pode vir para a equipe de louvor. Cara, isso desperta um vulcão dentro do coração da pessoa. Tipo assim, invoca o satangoso no coração da pessoa.
Porque no fundo as pessoas odeiam isso. E as pessoas odeiam se sentirem pior. As pessoas odeiam ver que elas não têm peso nenhum. As pessoas odeiam entender que elas não têm relevância. Por isso que existem os currículos. Porque no fundo, ela está querendo reconhecimento. Ela quer aparecer. Ela está em busca de algo. Ela está em busca de ser vista. Ela quer mostrar o quanto ela é especial. Isso é uma armadilha que o secularismo tem pregado, e falando, você é especial, você é especial, você é especial, e a pessoa quer usar isso dentro da igreja, quer usar isso na sua empresa. Ah não, eu vou trocar de empresa. Mas por quê? Você gosta de trabalhar aí, a empresa é boa. Ah não, porque eu não estou me sentindo valorizado, eu não estou me sentindo visto. No fundo, ela está querendo ser reconhecida. Ah, eu vou largar meu casamento porque eu não tenho a atenção que eu acho que eu deveria ter no meu casamento. Porque ela está querendo reconhecimento, e ela usa isso na criação dos filhos, no reconhecimento financeiro. Ela já tem o que é necessário para ela viver, mas ela quer continuar trabalhando mais e mais e mais e mais e mais. Por que ela precisa disso? Porque ela quer que as pessoas olhem para ela e vejam como que o carro dela é bom, como que a casa dela é maravilhosa, como que ela é uma pessoa importante na sociedade, como que o ministério dele é fantástico, como que a nossa igreja é grande e bonita, como que, olha como nossa denominação é tão fantástica. Isso tudo vai fazendo com que a pessoa queira apresentar isso como justiça própria. Existe um dado, presta atenção, pais, no que eu estou dizendo aqui. Existe um dado da Liveway, que é uma instituição americana. Ela fala o seguinte, eu já disse esse dado aqui uma vez, e vou repetir. Essa pesquisa gigantesca, com milhares de pessoas, constatou que 66% das pessoas que nasceram na igreja, que frequentaram a escola dominical, que estavam nos cultos, vão desviar quando chegam à vida adulta. 66% dos jovens que nasceram na igreja e cresceram na igreja, quando chegarem à vida adulta, eles vão desviar. Isso não é, ai, misericórdia, está repreendido, não, isso é estatística, meu irmão, isso é número. Boa parte deles, eles desviam, sabe como? Quando eles chegam no segundo grau ou entram na faculdade. E sabe por quê? Porque, da mesma forma que muitos querem reconhecimento através do seu trabalho, da sua família bonita, não sei o quê, esses jovens também querem entrar. Eles querem entrar na faculdade, eles querem ser reconhecidos na faculdade, eles querem ser aceitos em grupos. E se para ser aceito em grupos, eles precisam abrir mão de algumas coisas morais e éticas que eles aprenderam, eles vão fazer isso. E eles vão começar a pensar que eles vão ser bombardeados, né, pelo humanismo secular o tempo todo, e eles vão começar a falar, é verdade, vocês têm razão nisso, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é um livro escrito por homens. Não, eu sou cristão, mas não sou igual aquele povo radical, não. Eu sou cristão, mas eu sou um cristão aberto. E aí você começa a ver os absurdos, as coisas mais horrendas de cristãos defendendo causas que o mundo defende, abraçando causas que o mundo abraça. Porque esses jovens, quando eles entram para as faculdades sem nenhum preparo, todos eles sabem a história de Abraão, da Arca de Noé, já coloriram 1 milhão de vezes o desenhozinho lá de Daniel na cova do leão. Mas quando eles entram na escola e são bombardeados, eles não conseguem falar da fé deles, eles não conseguem defender a fé deles, e por causa disso, eles precisam se adaptar, porque eles querem ser aceitos. Eles querem ser aceitos por aquele grupo. Porque se ele se posicionar como cristão, o grupo vai bombardear ele, os professores vão bombardear ele. Ele não, ele começa a viver um cristianismo cada vez mais rarefeito, cada vez mais fraco, até ele chegar um dia e dizer, não, eu não sou cristão mais, eu não sou mais cristão. No fundo, qual que é a raiz do mal? É a mesma raiz do mal
de alguém que bate no peito e ele acha que ele é o apóstolo, que ele é melhor do que qualquer outra pessoa. É a mesma raiz do mal que faz um cara trabalhar 24 horas por dia, porque ele quer disputar com o seu vizinho qual que tem o carro melhor. Todas essas pessoas estão buscando serem aceitas, eles estão querendo apresentar o currículo delas. Olha o meu currículo, olha como que eu sou bom, olha como eu sou diferente. Mas o apóstolo Paulo, ele fala o contrário. Eu estou falando que esse ponto sobre os jovens, mas isso fala sobre todos nós, isso fala sobre toda a sociedade, porque a sociedade ela luta constantemente para ser aceita, para entrar, para mostrar o seu currículo, para mostrar quem é melhor do que o outro, e a igreja não foge disso. A raiz disso a Bíblia chama de vanglória. A raiz desse mal é a busca por uma glória que é vazia, é vanglória. Todo ser humano está lutando contra isso o tempo todo. Todo ser humano quer buscar uma glória. Todo ser humano quer mostrar o quanto ele é bom. Mas a Bíblia fala que essa glória é vã. A palavra glória, ela quer dizer peso. Então, como todo ser humano foi destituído da glória de Deus, agora ele fica buscando alternativas para ter algum peso, para ter alguma relevância, seja lá fora, no trabalho, na vida financeira, dentro da igreja, na faculdade, na escola, onde for, dentro do casamento, ele quer mostrar, ele quer ter alguma glória, porque a Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus. Só que a Bíblia fala que essa glória que ele está buscando, ela não tem peso. Essa glória que ele está buscando, ela é vã. Ela é vazia de relevância, ela não tem peso algum. Essa glória que a humanidade busca o tempo todo, ela é simplesmente um sopro, um hálito. Eclesiastes fala isso, né? Ela é como se fosse um hálito que você joga no espelho e daqui a pouco ele desaparece. Ela não tem peso nenhum. A pessoa vai lutar a vida toda dela em busca de todas essas coisas, e no final da vida dela ela vai falar assim: meu Deus, minha vida passou e eu me arrependo, minha vida passou e eu não percebi o valor real da vida, eu vivi a vida toda correndo atrás do vento e eu não vi os meus filhos crescerem, eu vivi a vida toda correndo atrás do vento e eu não amei a minha esposa, eu vivi a vida toda atrás do vento e eu não glorifiquei a Deus. Quando eu falo aqui do apóstolo Paulo dizendo, hebreu de hebreu, fariseu, não faz sentido nenhum para nós aqui. É lógico que não faz sentido. Naquela época fazia sentido extremo, para nós aqui não fala. Mas se eu jogar isso aqui para os nossos cargos na igreja, e se eu falar disso para os nossos ministérios, para a minha empresa, para o meu cargo na empresa, para o meu status social, para mim não faz diferença nenhuma falar hebreu de hebreu, mas talvez faça toda a diferença de falar sobre a vida financeira, sobre a placa da nossa igreja, sobre a nossa denominação. Tem pessoa que defende mais ser batista do que ser cristão. Falar mal de Jesus não tem problema nenhum, pode falar à vontade, mas não fala mal do batista não. Por quê? Porque ela acha que ser batista dá um peso para ela. Ela está colocando a justiça dela na placa da igreja. Ela quer apresentar a placa da igreja e trazer justiça para ela. Mas tudo isso é vanglória. Tudo isso não tem peso nenhum. Tudo isso que a gente acha que nos dá um peso e nos faz tão diferente dos demais, é como um vento que passa. Tudo isso é vanglória. Se nós depositarmos a nossa confiança nisso, e é esse ponto que o apóstolo Paulo está falando, se nós depositarmos nossa confiança nisso, meus irmãos, nós vamos ficar frustrados, nós não vamos conseguir enxergar o evangelho, e nós vamos nos perder. Eu já vi pessoas saindo da igreja por vários motivos, e nenhum deles foi por causa da palavra de Deus.
maioria das pessoas que saem da igreja, a grande maioria, foi porque eu não fui reconhecido, o pastor não dá oportunidade, eu gostava da igreja do outro jeito que era, eu não concordo com isso. Vanglória, pessoas querendo aparecer, buscando essa luta constante em troca de glória. Ninguém sai falando assim, não saí da igreja porque o pastor está pregando heresia. E eu sei que na Bíblia fala e não é assim, eu consigo provar que não é. Não. Vanglória, entrou buscando vanglória, está querendo buscar uma justiça num lugar onde não tem. Paulo deixou registrado o que aconteceu com esse currículo dele, depois que ele conheceu a Cristo de verdade. Acompanha comigo aí. Versículo 7. Depois que ele apresentou o currículo dele, ele disse assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero-as insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas que eu considero menos do que lixo. Em algumas versões vai aparecer esterco, a fim de ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Observa o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui, irmãos. Ele encontrou uma justiça que é infinitamente maior do que o seu currículo. Se todos aqueles ali pensavam que o currículo do apóstolo Paulo era um currículo de um homem justo, ele encontrou uma justiça infinitamente maior do que o seu currículo, do que qualquer autojustiça que ele poderia apresentar diante de Deus. Ele foi alcançado por Cristo, naquele caminho de Damasco. Todo o seu brilhantismo caiu por terra. Todo o brilhantismo do seu currículo caiu por terra. Todo o brilhantismo da sua justiça foi ofuscado pelo sol da justiça, que é Cristo. Ele parou de confiar em todas as coisas que ele achava que era autojustiça, que trazia para ele um diferencial de acordo com os outros. Ele olhava para o seu currículo e falava: não, eu não sou igual a você, eu sou hebreu de hebreu. Não, eu não sou esses caras da Universal, eu sou batista. Eu não sou igual a esse povo do mundo, não. Eu sou diferente, eu sou melhor. Ele olhou para o seu currículo, e ele falou: não, e eu considero isso agora pior do que lixo, eu considero isso esterco. A palavra original não é nem esterco, porque esterco você consegue fazer uma coisa boa com esterco. O original é excremento, algo que não tem como você utilizar para nada, algo que você joga e dá descarga. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele usa esse termo extremamente pesado para mostrar para aquelas pessoas que toda a autojustiça dele, ele não tinha, comparado àquilo que ele havia encontrado, era Cristo. É como se a gente olhasse para os brilhos das estrelas assim, mas de repente o sol nasce e ofusca todo o brilho de qualquer estrela. As estrelas desaparecem. E só o sol brilha. É isso que o apóstolo Paulo encontrou. Agora, essa noite eu quero perguntar: quem é Cristo na sua vida? Quem é Cristo na minha vida? Ele é esse sol brilhante que ofusca todo meu ato de justiça, onde eu estou nu e patente diante dele? Ou ele é algo que eu quero acrescentar nesse meu pequeno universo? Algo que você somou às suas próprias virtudes. Você não pode somar ao Evangelho a sua justiça. Somar ao Evangelho aquilo que você acha que você é bom demais.
Você não pode somar o Evangelho. O Evangelho não pode ser um tijolo, um tijolinho nessa torre de Babel, de autojustiça que você está construindo, não. Porque toda a torre de Babel vai cair. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, ele não tinha uma vida desregrada, pecaminosa, não. Ele era separado. Ele era um homem que consagrava a vida dele a Deus. Então, exteriormente falando, nada na vida dele mudou. Ele não era um cara promíscuo, que enchia a cara todo dia, saía com prostitutas, não. Ele era um homem consagrado. Cristo mudou algo na vida dele de verdade, interiormente dele. Cristo trouxe verdadeiro sentido para a vida dele. Porque se o Evangelho é algo que você acrescenta na sua vida, quando aquilo não está funcionando, você vai querer trocar por outra coisa. Você fala, não, o Evangelho não está funcionando, eu vou tentar fazer análise aqui com um psicólogo do mundo aqui. O Evangelho não está funcionando na minha vida, eu vou tentar agora a Umbanda. O Evangelho não está funcionando, eu vou tentar outra coisa. Mas o Evangelho trouxe sentido para o apóstolo Paulo, nessa busca desenfreada da vida dele por glória, por querer se destacar, por querer ser o melhor que todos. O Evangelho, ele trocou tudo isso pelo ganho inestimável de conhecer a Cristo e nele ser encontrado. Ele trocou toda aquela vida dele pelo ganho de ser inestimável de conhecer a Cristo e nele ser encontrado. Como que você se apresenta diante de Deus? Como que nós nos apresentamos diante de Deus? Ó Deus, o Senhor tem que ouvir minha oração, porque todo dia eu estou aqui na igreja. O Senhor tem que ouvir minha oração, porque eu sou dizimista. O Senhor tem que ouvir minha oração. Se você ora, se você entrega o seu dízimo, se você vem à igreja, se você lê a Bíblia por autojustiça, meu irmão, eu quero dizer essa noite para você, se arrependa. Se arrependa. Porque a única forma de nós nos apresentarmos diante de Deus não é com as nossas folhinhas de figueira, não, que a gente tenta criar com a nossa autojustiça, não. A única forma de nós nos apresentarmos diante de Deus e sermos poupados da ira dele é se nós formos encontrados em Cristo. Se nós apresentarmos a justiça de Cristo, se nós formos encontrados nele, a palavra em Cristo não é à toa, queridos. Se nós formos encontrados nele, ele fala, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. É com base nessa fé em Cristo somente que Deus vai te declarar junto. Naquele dia, não adianta você dizer, mas Senhor, eu orava muito, mas Senhor, eu fazia isso e fazia aquilo outro. Se você não se apresentar diante de Deus, se você não se apresentar baseado na fé, na justiça de Cristo, naquele dia, você pode ouvir, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. O apóstolo Paulo aqui levanta aquela igreja e mostra para ela um princípio básico, um princípio fundamental da fé cristã, que é a justificação pela fé, pela obra de Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Ele está falando de novo da justificação pela fé. De novo, ele abriu esse capítulo falando, eu tenho que repetir vocês várias vezes, e eu não me entristeço com isso. Estou finalizando já. Versículo 10. Quero conhecer a Cristo, experimentar o seu grande poder que o ressuscitou, eu quero sofrer com Ele, eu quero ser participante da sua morte, para que de alguma forma eu alcançar a ressurreição dos mortos. E o apóstolo finaliza essa perícope, nos mostrando sobre a vida cristã, nos mostrando a realidade da vida cristã, que a vida cristã é muito mais do que um amontoado de doutrinas.
A vida cristã, ela diz respeito a relacionamento com Cristo. Eu quero te conhecer. Te conhecer, Cristo, é mais importante do que os meus cargos. Te conhecer é mais importante do que aquilo que eu acho que eu sou bom. Quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. A vida cristã é feita de relacionamentos. Todas as doutrinas verdadeiras do Evangelho nos apontam para esse relacionamento com Deus. Quero te conhecer, Cristo, e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Ele fala que a vida cristã, ela também tem sofrimentos. Não é um mar de rosas. Se você apega o Evangelho e acrescenta ele à sua vida, na hora que você sofre, você larga ele. Mas se o Evangelho é a sua vida, e no momento que você estiver passando por lutas, você vai ter a compreensão que Deus está usando aquelas lutas para moldar o caráter de Cristo em sua vida. Quero sofrer com Ele e participar da sua morte. E por fim, ele aponta para o futuro. Ele aponta que uma vida eterna com Cristo, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Essa noite a palavra nos chama a lançar a nossa justiça por terra, a lançar aquilo que você acha que, isso me destaca, isso me faz justo diante de Deus. Essa noite Deus está te chamando para você confiar em Cristo. E todas as demais coisas que Deus fez em sua vida precisam ser usadas para a glória de Deus. Toda a sua vida financeira, toda a sua vida familiar, a criação dos seus filhos, o seu emprego, sua empresa, tudo isso precisa ter um objetivo claro: a glória de Cristo. Não a sua glória, mas a glória de Cristo. A glória dele, somente dele. Feche seus olhos, vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Pai Santo, muitas vezes, todos nós somos esses buscadores de vanglória, corredores atrás do vento. Nós gastamos o nosso tempo, nós brigamos com as pessoas, nós criamos inimizades, igrejas dividem, pessoas saem da igreja, pessoas chegam amarguradas, porque no fundo, todas elas estão buscando uma glória para si, todas elas estão buscando serem reconhecidas, serem importantes. Mas Deus, a tua palavra fala que a gente precisa estar com o Senhor, que todas essas coisas são comparadas com nada diante de te conhecer, Jesus. Que nós podemos ter todas essas coisas e sermos os melhores profissionais, os melhores cantores, os melhores pregadores, os melhores pastores, o que for, se nós não conhecemos quem és tu, se nós não fomos achados em Ti, todas essas coisas valem menos do que esterco, Deus. Por isso eu te peço, Deus, que a nossa maior riqueza seja estar em Cristo, seja estar no Senhor, seja te conhecer, seja em prosseguir te conhecer, seja ser achado em Ti. Isso é o que mais importa na nossa vida, isso é o que mais importa, esse relacionamento que lá na cruz do Calvário o Senhor nos proporcionou, rasgando o véu de alto a baixo, ó Deus, esse relacionamento que eu posso dizer Pai, e o Senhor está ouvindo a minha oração, esse relacionamento que me permite sentir a Tua presença, esse relacionamento que me permite, ó Deus querido, estar contigo, saber que o Senhor está comigo em todo momento, e que de maneira nenhuma o Senhor vai me desamparar, assim como o apóstolo Paulo, ó Deus, dentro daquela prisão, ele estava ali acolhido pelo Senhor, ele estava ali com o Senhor, estava em comunhão com o Senhor. Todos nós podemos estar em comunhão com o Senhor.
que nós possamos ter um olhar somente para a sua justiça, que nenhuma da nossa justiça, nenhuma justiça própria, Deus, seja levantada, apresentada, porque nós não temos justiça própria. Tudo que nós somos é Cristo em nós. Todo bem que fazemos é Cristo em nós. Todas as bênçãos que recebemos é Cristo em nossas vidas. Sem Ti, como a Tua palavra fala, nós estaríamos mortos. Sem Ti, ó Deus, nós estaríamos mortos. Por isso, essa noite nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos também da nossa justiça, daquilo que nós achamos que nós somos bons demais. Nos arrependemos, ó Deus, toda vez que nós nos sentimos melhores do que os outros, todas as vezes, ó Deus, que nós achamos que a nossa causa é mais importante do que a causa do outro, do que a sua causa, Deus, do que o seu reino. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar escondidos em Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.